Olá a todos, tudo bom? De antemão já peço perdão ou desculpas pelo barulho, porque começaram as férias e as pessoinhas educadas que estão à nossa volta, ao nosso redor, já estão em casa fazendo as suas badernas, né? Só maloca, só bagunça natural. Então, gritaria, como vocês já estão ouvindo, barulho, me desculpem, eu não tenho como evitar, e como eu moro em apartamento, eu não tenho como me isolar, né? A menos que eu colocasse um isolamento acústico no quarto. Dito isto, hoje eu quero fazer algumas argumentações respondendo ao Arnustur, né? E também a nossa irmã Kátia Riva, sobre algumas questões que me foram levantadas nos comentários do canal lá, no último vídeo. E eu já quero até mesmo compartilhar a tela para poder fazer os comentários, né? Vamos lá. Não, é esse daqui, é a próxima. Tá, depois a gente volta lá porque tem explicação ali, tá bom? Vamos lá. Este acontecimento aqui que está na tela para vocês verificarem ocorreu no dia 30 de outubro de 1938, tá? Que fala sobre a Guerra dos Mundos. Esta seria a resposta por Arnustur, tá? Referente a que ele me indagou, ele disse que ele fez comentário sobre eu mostrar meu rosto, né? E que isso daria mais credibilidade. Meu irmão, a minha resposta é a seguinte. Quando eu comecei o canal, eu até pensei, antes mesmo de começar o canal, eu até pensei, já apareci e tal. Só que a minha intenção é que as pessoas observem somente a Bíblia, tá? E que eu não seja reconhecido em momento nenhum, porque assim que como eu comecei, assim que eu terminar, quando terminar também eu ver acontecer do terminar, eu não seja idolatrado, eu não seja visto, eu não seja observado, e que as pessoas não se aproximem de mim porque, você é um youtuber, isso e aquilo, não. Minha única intenção é que as pessoas observem somente aquilo que eu tenho a apresentar, tá? Que é Bíblia, somente isto. Porque muitas pessoas, muitas vezes começam um canal com busca de adoração própria, adoração pessoal, de ser idolatrado, e não é essa a minha intenção. Tá. E quanto mas aí daria mais credibilidade, tá? Eu até entendo o que o irmão está falando, mas a minha questão é referente ao que eu vou apresentar para o irmão agora, tá? O que tem a ver isso com a situação? Eu vou explicar agora. Em 1938, uma rádio, né, difusora, transmitiu um acontecimento, uma narrativa fictícia, né, porque eles estavam fazendo uma novela ali, de que a Terra estava sendo invadida por aliens, né, extraterrestres, e causou um pânico na costa leste dos Estados Unidos por completo. Essas pessoas elas não eram vistas, tá? Somente a sua voz era ouvida, porque afinal era uma rádio. Mas a credibilidade era tanto, mesmo sem aparecer a face, e aí onde eu quero chegar, que tem a ver comigo, a credibilidade era tanto que a costa leste dos Estados Unidos entrou em pânico, né? E vamos ler aqui a notícia, né? Apareceu uma noite normal, naquele dia 30 de outubro de 1938, até que a rede de rádio CBS, Columbia Broadcast, né, System, interrompeu sua programação musical para noticiar uma suposta invasão de marcianos. A notícia em edição extraordinária, na verdade, era o começo de uma peça, né, de radioteatro, tá? Que não só ajudou a CBS a bater emissoras concorrentes, né, como a NBC, como também desencadeou um pânico em várias cidades norte-americanas. A invasão dos marcianos durou apenas uma hora, mas marcou definitivamente a história da rádio. Dramatizando o livro de ficção científica, A Guerra dos Mundos, que a gente conhece, né? Aí vamos falar sobre o pânico coletivo. A dramatização transmitida pela véspera do Halloween, Dia das Bruxas, em forma de programa jornalístico, tinha todas as características do jornalismo na época, né? Com os ouvintes estavam acostumados. A reportagem externa, entrevistas e testemunhas estariam vivenciando o acontecimento. Eles fizeram uma coisa muito real, tá? Isso chocou, resumindo, isso chocou as pessoas naquela época, tá? Causou um pânico geral, houve muitas situações ruins ali. Então, assim, o que eu creio que a credibilidade não está na aparência, mas sim no que está sendo dito e sendo exposto para que as pessoas analisem. E como eu disse, eu não sou a voz da verdade, a voz da razão. Tudo que eu exponho para que os irmãos possam pesquisar. Por isso que eu sempre trago uma referência do dicionário para que os irmãos... Porque eu simplesmente podia me chegar aqui falando na tradução e acabou. Mas eu deixo a referência do dicionário para que os irmãos também possam ir lá e pesquisar, tá? O dicionário para que os irmãos... As referências do dicionário para que os irmãos possam ir lá e pesquisar. Fica mais facilitar para os irmãos, tá? Esse é o motivo de não aparecer, não mostrar meu rosto. Não sei se no futuro talvez eu venha, mas no momento eu não tenho nenhum interesse em aparecer, tá? Esse é o motivo, é a resposta do irmão.
Asnortur, tá? Para nossa irmã Kátia Riva, a questão é essa. Ela me perguntou sobre o batismo. Me perdão pelo barulho, só meu, pessoal, tá difícil aqui. Me perguntou sobre o batismo, né? Como eu disse, o batismo é uma confissão de fé pública, tá? É ele que nos garante a salvação? Segundo o texto bíblico, não. Vamos ler o texto bíblico aqui, depois vou entrar mais em explicação. Ora, a fé é o fundamento o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo, pelas palavras de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que é aparente, tá? Pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício que Caim, ou seja, resumindo aqui, depois vocês lerem o texto, está em Hebreus 11, a salvação, ela vem pela fé, tá? A salvação vem pela fé. E onde entra o batismo nisso? O entendimento do batismo é o sepultamento do velho eu, tá? É quando você faz uma declaração pública de que o seu velho eu foi enterrado, ele morreu, e a partir dali você é uma nova criatura, tá? É somente isso. Vai entrar em questões, mas o batismo devia ser só em nome de Jesus, e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o João Crescimo católico ali, tará. Vamos entrar na seguinte questão, tá? Vou deixar para vocês pensarem. O céu, nos céus, existe o Pai, certo? Ele constituiu o Filho para a nossa salvação e nos enviou o Espírito Santo. Deveríamos sim fazer o batismo somente em nome de Jesus? Sim. Mas eu pergunto para vocês acreditam realmente que alguém será condenado porque faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A Igreja Católica fez isso para poder dar base à Trindade? Sim, também afirmo isso, tá? Todavia, no batismo, tá? E nós já estamos entendendo que não existe Trindade, mas no batismo, todavia ainda são os três que estão trabalhando a nosso favor. E no batismo, eu duvido que alguém será condenado porque batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Quem faz em nome de Jesus? Amém. Se faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabendo quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo, amém também. Tá? Me prove biblicamente que alguém será condenado por isso. Não vai achar. Então, se você convive numa eclésia, né, onde se pratica o batismo, eu não vejo nenhuma razão, motivo para que a pessoa resista a isso, tá? Entre em contenda ou resista a isso. Só um confesso público do sepultamento da velha criatura para uma nova vida, tá? Todavia, só o que salva é a fé, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém? Essa foi o que eu tinha a dizer a respeito de hoje. O assunto de hoje, né, tem a ver com que é o tema de hoje. Deixa eu ver se está transmitido, se está passando para vocês, porque me parece que não está. Não estou conseguindo. Deixa eu me voltar, por favor. Eu não estou conseguindo compartilhar com vocês a tela. Tá, só um minuto que eu vou tentar ajustar aqui. Deixa eu ver se voltou. Voltou aqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Se não consigo compartilhar a próxima imagem, eu vou passar para o outro, tá? Porque parece que essa imagem. Tá, voltou. O inimigo tá furioso. Vocês observem aí que fugiu um pouco do meu controle aqui, né? Eu não estava conseguindo compartilhar a tela, tá bom? O assunto hoje é a respeito do quando se entrega a sua alma a homens para condená-la, tá? O que acontece hoje é que muitos estão ficando nervosinhos, principalmente esses canais que apregam satanismo e mentira, porque eles escarnecem as pessoas, tá? Em específico, eu deixei já compartilhado na área aba comunidade, mas vou compartilhar no primeiro comentário fixado, como sempre faço nos vídeos, né, de costume, e fiz no vídeo anterior, tá? Se não viram que estava no comentário lá, por gentileza, dá uma olhada lá, tem informações importantes. A informação será sobre o canal Dois Dedos de Teologia, tá? Que eles estão chamando de Dois Dedos de Heresia. Aí eles podem escarnecer das pessoas, eles podem apontar o erro das pessoas, mas se você apontar o erro deles, eles entram em pânico, em desespero e entre ódio. Xingam, gritam e ofendem. São muito cristãos. Isso é muito cristão, sabe? Então o que acontece? Há divergências teológicas, tá? Eu vou até compartilhar a última tela aqui, para que a gente possa, já antes de comentar, chegar nesse entendimento, tá? E chegando Pedro Antioquia, lhe resistia a face. Isso é Paulo falando, tá? Ele resistia a face porque ele era repreensível. Porque antes que alguns estivessem chegando da parte de Tiago, comiam gentios com gentios, mas depois que chegavam, se foi retirado. E se apartou deles, temendo que eles eram da circuncisão. Aqui a questão, tá? Tem a ver com a questão da circuncisão, tá? Deixa eu me deixar para vocês depois lerem aqui. Isso está em Gálatas 2, 11 ao 21. Isso tem a ver com a questão da circuncisão. Pedro acreditava que devia continuar a circuncisão, porque foi assim que ele aprendeu, ele era judeu. Embora Paulo também seja, a revelação para ele já que não era mais para se praticar a circuncisão.
Tá? Ali é uma discussão teológica e o futuro mostrou quem estava com razão. Assim como que se discute hoje teologicamente, também se mostrará mais no futuro quem está com a verdade ou não, quem está com a razão. Tá? Uma discussão teológica ela é extremamente válida quando você usa instrumentos teológicos. Agora, quando você vem com mentiras e aberrações tentando provar que aquilo é uma verdade, que é o que está acontecendo, porque o Dois Dedos de Teologia que mostrou, fez o react do canal dessas criaturas aí do bodinho novo, e o bode velho entrou em pânico, está nervoso, e logo mais eu tenho certeza que Samael também vai se manifestar. Quando eles apontam para você algo, tá tudo bem, tá? Mas quando a criticados são eles, aí o negócio fica feio. Eles podem criticar todo mundo. Criticaram o rapazinho lá do Miau, né? Criticam o rapaz lá, o outro também que fala sobre disco voador, que também tá tudo satanismo, é tudo mentira assim. Mas a questão é, quando criticam os outros tá tudo bem, quando criticam eles aí tá errado. Aí já é cancelamento e tudo mais, né? Vamos xingar, vamos ofender, vamos gritar. Eu concordo 100% com o 2D de Teologia. Ele apresentou questões teológicas, tá? Existem divergências sim, ele falou sobre isso também, estou falando agora. Mas tudo isso dentro da área teológica, então, teologicamente falando, não tem como questioná-lo. Tá? Porque dentro da teologia, cada um apresenta a sua ideia. Ele apresenta que, na verdade, que ali existe uma linguagem figurativa, figurada, linguagem poética. Eu defendo que a Bíblia é literal. Simplesmente isso. Divergência teológica. Eu acredito no literal, eu acredito mais na linguagem poética. Tudo bem, sem novidade. Tá? Agora, quando você traz aberrações, inclusive vou deixar um canal depois falando sobre os gigantes, do canal Cado Mago, né, que ele vai usar targuns, e aí você observa quando a pessoa faz uma apresentação legítima, mesmo que use livros de fora, ele nunca vai buscar distorcer a Bíblia, inclusive fazer até uma citação aqui, que é o seguinte, tá? Não é nem não vou chamar de, eu vou falar citação e não correção porque não estou corrigindo, mas a citação aqui é que nós já sabemos que Nefilins não são os filhos, tá? Não são os gigantes, Nefilins são os pais. É só esse adendo que eu quero deixar. Nefilins são os pais, os anjos, tá? Não são os filhos. Mas aí também é uma questão de entendimento, certo? Mas eu já mostrei para vocês que Nefilins são os pais, não os filhos. Fora isso, tá perfeito. Vocês vão observar que eles vão usar targuns, vai usar targuns, tudo isso vai apresentar questões arqueológicas, provas arqueológicas. Aí você observa quando a pessoa tem um caráter verdadeiro e tem mente a Deus, ele vai apresentar a verdade e vai se eximir, tá, de análises distorsivas que implantem mentiras onde não há fundamento. Tá? Ele não vai emitir opinião, ele simplesmente vai apresentar ali o que está sendo apresentado verdadeiramente. Tá? Como eu disse, usar o livro externo para apresentar, para acrescer a Bíblia, como já fiz, como o livro de Jazá, livro de Enoque e tudo mais, perfeito. Agora, quando você usa livros externos para dizer que a Bíblia contém erro, quando você não tem conhecimento técnico nenhum, porque eu quero mostrar aqui, eu quero que prove, tá, o conhecimento técnico dessas pessoas, como o próprio Dois Dedos de Teologia falou. Tá? Mostra lá o conhecimento técnico que eles têm para fazer uma exegese perfeita e dizer onde está o erro. Tá? Conhecimento direto, verdadeiro e conhecimento técnico. Tá? Eu não usaria fazer uma coisa dessas. O que eu apresento é que já é conhecido, mas eu dizer que um texto está errado porque eu acredito assim, isso é um absurdo. Tá? Existem estudos provando, assim como existem estudos recentes que têm achado textos, né, do Novo Testamento em aramaico, ou se não me engano em hebraico. Tá? Um estudo novo, não cheguei a citar ainda porque ainda está se observando isto. Todavia, muitas das coisas que têm se apresentado hoje, eu preciso estudar muito para ver se aquilo é real. Tá? Eu não vou abraçando a ideia logo de cara, por isso que eu não citei. O princípio que nós temos é o grego, tá? No Novo Testamento. E com documentos antigos também. Dito isso também, vamos seguir aqui em frente. Então, o que acontece? É muito fácil, você chega lá, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, e tem uma manada de gado, como eles costumam chamar os cristãos. Agora vamos inverter isso aí, como é uma desses gado aleluia, né, que abraçam qualquer ideia torpe que seja, e não, como não tem conhecimento algum e nem busca conhecer, sai abraçando qualquer falácia, qualquer ideia. Tá? Então, vamos falar hoje sobre... mas para poder falar que eram ali... Vamos dar um exemplo? Porque a questão é essa. Para falar que ele era literalmente não era uma cobra, era assim, literalmente Satanás. Nós sabemos que Satanás estava ali sim, tudo isso é conhecido, tá? Não tem como negar isso aí. Mas que não havia uma cobra ali, porque... Aí eu vou mostrar isso aqui para vocês. Porque
o que eles falam é baseado em achismo, tá? Na cultura da dúvida, não da certeza nem da verdade. É na cultura da dúvida, tá? Observe um texto aqui, que foi um comentário que um rapaz fez no canal dele, do Luizinho Miguel, né? O bodezinho novo. Onde eu vou ler aqui para vocês, tá? Depois vocês, se vocês quiserem ler também, eu vou até aumentar para ficar mais fácil a leitura para vocês, tá? Aí eu vou descendo aqui para ficar mais fácil, tá? Pergunta do rapaz aqui, Marcos 7 vezes eu conheci. Irmão, você falou que a história de uma cobrinha falando não é bem assim. Pois então, quero uma explicação sobre a jumenta de Balaão, né, falando. Detalhe, se Balaão assustou ou achou isso estranho. Aí, ó a cultura do achismo, tá? Depois é sobre isso que eu vou falar. Deixa eu tentar. Não tá querendo subir, deixa eu tentar subir aqui. Pronto. Vamos lá. Olha a resposta dele. Foi o Criador que falou por meio dela. Depois a gente vai ler o texto e vamos ver se isso confere com o texto mesmo, se isso é um fato, tá? Já nesse caso da cobra, já não é ela que foi possessa. Na lógica de quem diz que Satanás usou uma cobra para enganar a Eva, então a cobra teria que dar alguma legalidade. Ou seja, observe que eles trabalham com a cultura do engano, a cultura da possibilidade, certo? Eu vou dar um exemplo. Quando Jesus foi repreender os demônios lá, a legião, e eles pediram para entrar nos porcos, qual foi a legalidade que os porcos deram? Mas não vou dizer, não, sim, mas foi Jesus que permitiu. Tá, isso não é suficiente, então vamos entrar no suficiente agora. Vamos ver a questão da legalidade hoje, tá bom? Alguma legalidade para que ser possessa, ou seja, abriu a possibilidade, né? E para não ter legalidade tem que ter pecado. Então, que pecado a cobra teria cometido para dar legalidade para ser possessa? Certo? Então vamos voltar aqui. Primeiro vamos ler o texto da jumenta. Deixa eu ver se é isso aqui. Então Balaão, deixa eu ver se já está compartilhando com vocês, porque agora tem que ficar olhando nos dois lados, tá? Quando Balaão levantou pela manhã e abordou a jumenta e foi com os príncipes dos Moabitas, né, de Moab, e a ira de Deus se acendeu, porque se ia, né, o anjo do Senhor se pôs diante do caminho por adversário, e ele ia caminho montado a jumenta, e dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, viu a jumenta, o anjo do Senhor que estava ao caminho, com a espada desembainhada, né, na mão, pelo que se desviou, e a jumenta a caminho, pelo que indo trará Balaão, espancou a jumenta, né, para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor, vamos ver aqui, mas o anjo do Senhor pôs-se novamente na estrada, né, havendo como se fosse uma parede do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, encostou-se, né, na parede, tarará. Vamos achar aqui a parte onde fala que foi aberta a fala. Então o anjo do Senhor passou adiante, mostrou adiante, vendo a jumenta, Senhor. Então o Senhor... Tá, vamos aqui, achei. 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, o qual disse a Balaão: que fiz eu tu, que me espancaste esta 3 vezes, né? E Balaão respondeu a jumenta: por que zombaste de mim? Ele não achou nem estranho, né? Muito estranho isso, ele não ter achado estranho. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a jumenta? É Deus falando da boca dela? Porque quem está dizendo que é a jumenta? Deus estava embaixo de Balaão há algum tempo? Deus estava servindo a Balaão? O texto não diz que Deus usou a boca de Balaão, ou abriu a boca da jumenta, ou Deus usou a jumenta, ou Deus abriu a boca da jumenta para falar. Isto é um erro. Tá? Aqui está dizendo que Balaão, que Deus abriu a boca da jumenta, e a jumenta questionou a respeito de ter sido espancada 3 vezes. Então Deus permitiu que a jumenta falasse, não foi Deus falando através da jumenta. É o que o texto está dizendo aqui, né? Não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que que me tornei tu até hoje. Deus se tornou jumenta de Balaão. Balaão andou cavalgando em Deus. Isto é uma construção mental, uma demência mental de um erro gravíssimo de entendimento teológico. Então não posso nem chamar de entendimento teológico, não tem teologia nenhuma aí, né? Acaso tem sido meu costume fazer isso contigo? Deus andar fazendo isso com ele? Respondeu não. Então, meus irmãos, a construção mental baseada em filosofias e asneiras da mediocridade leva a isto aqui, ó. Tá? A pessoa não tem nenhum conhecimento técnico e quer dizer que a Bíblia está errada, está mentindo para você. Certo? Vamos à frente. Aqui eu estou apresentando a Bíblia King James e depois vou trazer outra versão. Tá? Ora, a serpente era mais sutil, na verdade que a palavra é astuta, tá? Ou sagaz, mas também vale, porque também está na tradução, do que qualquer animal do campo,
que o Senhor havia feito. E ela disse assim à mulher: assim Deus te tem dito? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deixa-me seguir em frente aqui. Eu quero achar... Tarará. Isso aqui já foi dito. Deixa eu apagar aqui, fechar. Eu quero deixar somente o que a gente fala aqui, tá? Apocalipse 4, 6 a 11. Diante do trono havia algo parecido com um mar, né, de vidro claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente quanto atrás. O primeiro parecia um leão, tarará, tarará. Eu quero chegar aqui, ó. Ao redor cristal, sempre agora. Toda vez que os seres se viventes da glória. Tá. Cada um deles tinha 6 asas, 6 olhos ao redor. Estava debaixo de asas, de dia e de noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Senhor. Eles falam, ou seja, os seres viventes não cansam de falar, de proclamar de noite: Santo, Santo é o Senhor. Seres viventes, certo? Vamos chegar aqui ao que o rapaz 2 de teologia apresentou, que o Nahash aqui, a serpente, era um ser diferente dos demais, porque o texto faz questão de deixá-lo, né, evidenciado. E qual foi a legalidade que esse ser vivente deu para ser possesso? O texto totalmente aqui em hebraico, tá? Colocando as referências 1, 2, 3. Eu coloquei o texto em português aqui, mas eu estou falando direto do hebraico, tá bom? Vamos lá. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que Deus Jeová tinha feito. E disse a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Essa é uma pergunta, tá? Gênesis 3:1. O texto, vou direto do hebraico aqui, tá? Não vou no português, não, vou no hebraico. Eu deveria colocar a referência no português, certo, mas eu coloquei no hebraico, tá bom? A referência está no hebraico direto. Vamos lá. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Vamos lá. Eu só devia trocar daqui. Aqui não é 2 não, aqui é um só, é o mesmo, tá? Que é o Nahash. Nahash, tá? Serpente ou cobra. Raiá, né? Tornou-se. O que isso quer dizer? Agora vamos ao português. Ora, a serpente tornou-se a mais astuta, certo? Vamos ver se é isso mesmo na sequência. Arum, astuto, mas vamos ver tudo. Sutil, sagaz, astuto, matreiro, sensato, astuto, sagaz, sensato, prudente. Astuto. O que isso quer dizer? Porque astuto, tanto lá quanto aqui, é a mesma coisa. Deixa eu mostrar para vocês uma questão aqui sobre o que significa ser astuto. Deixa eu trocar de tela aqui, tá? Aqui, vamos lá. Dicionário você pode caçar em qualquer dicionário, porque a palavra astuto é exatamente isto. Que demonstra esperteza, que não se deixa enganar. Tá? Ela não foi, aquele ser vivente não foi enganado. Depois eu vou mostrar para vocês que é um ser vivente. Que busca sempre tirar proveito de uma situação. Aqui já está a procedência. Tá? Ela tem que dar legalidade. A legalidade já está aqui. Buscar tirar proveito de qualquer situação. Esperto, que age com astúcia e sagacidade. Astúcia e sagacidade aqui. Buscando enganar, ardiloso. Comportamento de alguém que é maldoso, especialmente enganando outras pessoas, velhaco. Este é o significado de astuto, certo? Vamos voltar ao texto lá. Aqui. Você pode pesquisar em qualquer dicionário, tá? Definição de astuto. Então, o Nahash, que era diferente, era o mais... tornou-se, né? Mais astuto, mais sagaz, mais maldoso, certo? Que todos, o quê? Cai, né? Ser vivente, mais astuto e mais maldoso que qualquer outro ser vivente, tá? Do que? Sadê, campo, terra, cultivado, referindo-se ao habitat de animais selvagens. Ou seja, o Nahash, a cobra, tornou-se mais astuta ou maldosa, aí já abriu a legalidade, que outro ser vivente, que todos os animais que estavam na planície em oposição ao mar. Vamos ao texto agora, novamente? Ora, a serpente, né, tornou-se mais maldosa, astuta que qualquer ser vivente do campo que Jeová havia plantado. Aqui, ó. Certo? Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Cai, ser vivente. Arum, astuto. Sadê, animal do campo. Ela tornou-se. Aqui está a legalidade. Meus irmãos, é um vídeo não tão longo, tá?
Mas vamos lá, meus irmãos, estamos em tempos em que o gatilho mental, a palavra-chave, né, a palavra, aquela repetição do mantra, né, do seu pastor nunca vai dizer, todas as religiões estão mentindo para você, o sistema religioso, isso é um gatilho mental. Tá? Isso é um mantra que estamos repetindo, como um momento de saber que nós trouxemos aqui, mas um momento de saber para vocês, tá? Cueca não se usa na cabeça, nem calcinha se usa na cabeça, se usa na região correta, tá? Isso só eu sei, seu pastor não vai te dizer isto, tá bom? Esse é o nosso momento de saber. Então observem, esses gatilhos mentais foram criados com astúcia por esses filhos da serpente, né? Esses Nahashi, que amam criticar, mas odeiam ser criticados, para levar a sua alma à perdição. Tá bom? Então entendam isto. Não há verdade em sua boca. Sempre é mentira. Certo? Pessoas estão entregando a sua alma para serem levadas ao inferno, à perdição. Não permitam isto. Não se deixem enganar. Não há conhecimento técnico para que essas pessoas digam o que vem dizendo a vocês. É mentira. Tá? Novamente lembrando que o que aconteceu ali com Caim, que ele não era gêmeo do teu irmão, e ali é a demonstração, porque tem um vídeo aqui, não vou falar em qual, para que vocês possam assistir todos, que Caim, no seu nome havia, né, lança de morte, mas haviam duas letras alternativas, que dava a ele a opção. O que aconteceu do fruto foi exatamente o que o rapaz do Deus da Teologia disse: Caim podia arbitrar entre o bem e o mal. Assim como aconteceu com seus pais, Adão e Eva, Caim passou a poder arbitrar entre o bem e o mal. Foi por isso que Deus o questionou. Ei, o pecado já à porta. E contra ti será o teu desejo. Sobre ele deverá dominar. Certo? Arbitrar sobre o desejo do bem e mal. Por isso que Deus o marcou. Deus o assinalou com seu próprio nome e com sua própria assinatura de vida. Certo? Assim como muitos esses satanistas estão tornando Deus ineficaz, estão dizendo que houve uma semente da serpente que passou pelo dilúvio. Então Deus está brincando com a gente? Ele matou a humanidade à toa, sem nenhum propósito? Uma questão de brincadeira aqui? Deus finge que mata, mas não mata? Aí vão criar uma outra filosofia em cima disso para provar que Deus deixou passar, porque vão buscar onde não existe, para poder criar uma filosofia ali de que Deus que passou sim, colocando coisas onde não existem. O juízo eficaz de Deus foi perfeito. Ele disse que passou pelo dilúvio somente está em mim, aqueles que eram puros para poder repovoar a terra. Depois os anjos caídos voltaram, os nefilins voltaram a ter relação com os homens em Sodoma e Gomorra. Isso vai estar no vídeo de cada mago, tá? Mostrando arqueologicamente que havia um gigante de Sodoma e Gomorra, provando e falando sobre nefilins ali, provando que os nefilins voltaram, ou seja, os caídos voltaram a ter relações com os homens. E foi por isso que Deus, como eu havia dito em outro vídeo, que também não vou falar qual, para que vocês possam assistir todos, esse foi o motivo de Deus destruir Sodoma e Gomorra. Tá? Meus irmãos, eu não estou aqui brincando de Bíblia. Não estou brincando aqui, como falei, não estou nem mostrando minha imagem, porque eu não estou afim com interesse de ganhar seguidores. Tá? Eu quero sim juntar o povo fiel de Deus, temente à sua palavra, por amor à sua alma, tá? Para que você não se deixe enganar. E se você puder, seja instrumento de Deus também, esclareça as pessoas da mentira e do engano, aponte o canal, mostre a verdade, aquilo que você tem entendido que é verdade, tá? A menos que você não tenha entendido ainda assim, tá? Mas entenda, a sua alma é preciosa para Deus e ela é desejável por Satanás, porque ele deseja destruí-la. Tá bom? Esse foi o vídeo rápido de hoje. Se for necessário, ainda voltarei mais sobre isso. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que a paz, a comunhão e a consolação de Deus esteja com todos vós, para todo sempre. Amém.